Com gratidão em nosso coração, estamos iniciando o primeiro trimestre de 2021. O tema deste trimestre será o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, nós estaremos, durante esse trimestre, aprendendo dentro deste tema. São 13 lições e tenho certeza que através do Espírito Santo nós estaremos aprendendo, compartilhando, né? E podendo edificar ainda mais as nossas vidas. A primeira lição, o título é A Pessoa do Espírito Santo. O textual se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 30, aonde diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, neste textuário, nós já podemos entender que o Espírito Santo, então, é uma pessoa, porque ele pode se entristecer, ele se alegra. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. A leitura bíblica em classe se encontra em São João, capítulo 14, verso 16 ao 18, e também o verso 26, e o capítulo 16, o verso 14. O objetivo desta lição, o objetivo é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo, viu? Então nós vamos aqui, a nossa introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como glossolalia, né, línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. Então vamos para a primeira parte da nossa lição, com o título A Revelação do Espírito Santo nas Escrituras. No item 1, divindade. Então, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? O que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Então vamos começar aqui no item 1, divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na forma batismal. Essa forma batismal foi o próprio Jesus que deixou para nós, bem clara e evidenciada, viu? Então Jesus Cristo mesmo disse, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui Jesus Cristo, nessa fórmula batismal que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, ele coloca aqui a Santíssima Trindade, e ele coloca nessa ordem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que nós usamos, então, falar da Santíssima Trindade nessa ordem. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Então tem vários textos aqui que você vai acompanhar aí na sua revista, tá? Também no texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui está comparando o Espírito Santo a Deus, dizendo: olha, você é templo de Deus. Depois ele diz: você é templo do Espírito Santo de Deus, tá? No item 2 aqui, personalidade. Vamos para o item 2 da primeira parte. O título é personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Os principais são intelecto, emoção, vontade, entre os demais. Então, nós sabemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele possui intelecto, ele possui emoções, ele possui vontade própria, tá? Então o espírito é inteligente e racional. Então tem vários versículos aqui para a gente estar lendo e fortalecendo então este ensinamento. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode entristecer-se. E também ele é volitivo. O que significa isso? Que ele tem vontade própria. A Bíblia é bem clara em dizer, a Bíblia diz assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quer dizer, então o Espírito Santo tem a vontade própria. Ele vai repartir os dons espirituais a cada um como ele quer. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, tá ok?
Então, leia esses versículos aí para que você se baseie, para que você entenda que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem os atributos de pessoa, os mesmos atributos que você tem como pessoa, viu? Como pessoa, o Espírito Santo também tem, porque ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No item 3, atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Está escrito isso lá em Romanos 15, 19. E a fonte de poder e milagres, São Mateus capítulo 12, versículo 28, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 4. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Olha só, então o Espírito Santo ele conhece todas as coisas, até a profundeza de Deus. Isso está escrito aqui na palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo conhece todas as coisas, até a profundeza de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Assim como o coração humano, veja bem, o Espírito Santo conhece até o coração humano, né? E olha que o coração humano ele é enganoso, né? As coisas do futuro, então o Espírito Santo sabe o que vai acontecer no futuro. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele possui o atributo da eternidade, pois a Bíblia também diz lá em Hebreus 9,14, o Espírito eterno é o Criador do ser humano e do mundo. A Bíblia deixa bem claro lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 2, né, que o Espírito Santo pairava sobre as águas ali na criação, mas ele mantém toda essa criação que o nosso Pai Celestial tem feito. É o Criador do ser humano e do mundo, vários versículos aqui, também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Então tem vários versículos bíblicos que comprovando tudo isso que está sendo falado agora, tá ok? Vamos lá, a parte 2 da nossa lição, o Espírito e Jesus Cristo, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Talvez, meus queridos ouvintes, estudiosos da palavra, talvez a doutrina mais difícil de ser compreendida na língua portuguesa seja a da Santíssima Trindade, mas na língua hebraica é muito interessante saber que eles têm diferenciação, né, entre uma unidade composta e uma unidade absoluta, e para nós temos essa dificuldade de compreensão. No item 1 aqui da parte 2, pericorese. Esse termo ele foi muito usado no começo dos nossos pais da igreja, que fundamentaram todas as doutrinas, e agora está voltando a uso. Por quê? Para que a gente possa compreender melhor a Santíssima Trindade. É um termo teológico, um pouco desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade de uma na outra. Então, o que é esse termo pericorese, o que ele significa? Significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a habitação das pessoas da Trindade de uma na outra, quer dizer, cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras, ou seja, quando o Espírito Santo está fazendo algo, o Filho também está junto, o Pai também está junto. E quando o Pai está fazendo algo, o Filho também está junto, o Espírito Santo também está junto. Então você vê que são três pessoas, mas a união entre eles é tamanha que quando um está agindo, os demais também estão agindo juntos, tá? A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Lá em São João capítulo 17, versículo 5, Jesus fala assim: Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham uma convivência e uma glória eterna. E em outro momento ele diz a Filipe, Jesus mesmo falou a Filipe, os irmãos lembram dessa passagem lá em São João 14, verso 10, ele falou para Filipe assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, Jesus estava aqui na terra em forma humana, ensinando as pessoas, o Pai estava sentado no trono. E Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então,
é o que a explicação dessa palavra, né? Pericorese, tá ok? Vamos lá, no item 2 aqui da segunda parte. Ele me glorificará. Olha só, houve época em que nós assembleianos, houve época entre nós assembleianos, alguns questionamentos à adoração do Espírito Santo. Eu mesmo tenho muitos anos de pastorado, eu já vi esse questionamento na igreja, né? Se nós poderíamos ou não glorificar o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é nos levar a glorificar a Deus, nos levar a glorificar o Senhor Jesus. Por isso muitas pessoas tinham essa dúvida. Se poderia dizer, por exemplo, a seguinte expressão: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Então pode-se dizer essa expressão, tá? Então não é errado. Por quê? Porque quando você glorifica o Pai, o Espírito Santo está recebendo essa glorificação. Quando você glorifica o Filho, o Pai também recebe a glorificação. Quando você glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho também recebem a glorificação. Mas como o Espírito Santo é que nos leva à adoração, por isso houve, e há entre muitas pessoas também esse questionamento, viu? Mas não é errado dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, viu? No item 3 aqui, o efeito prático da pericorese. O efeito prático da pericorese, que nós acabamos de falar ali. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Então é o que eu acabei de falar. E para exemplificar isso, nós temos o credo atanasiano. Esse credo atanasiano ele é belíssimo, né? O credo atanasiano então diz: tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Olha como que Deus iluminou a mente de Atanásio e como que ele escreve. Ele escreve o seguinte: nós temos que adorar a unidade na Trindade e adorar a Trindade na unidade. Por quê? Porque é o nosso Deus. O nosso Deus é composto Pai, Filho e Espírito Santo. E é o mesmo Deus, é o único Deus. Então, quando nós glorificamos ao Pai, automaticamente estamos glorificando o Filho e o Espírito Santo, viu? Então, a Bíblia é bem clara, né, a nos ensinar e nos conduzir à glorificação. Então, nós temos que estar glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. No item 4 aqui, consubstanciação com o Filho. Consubstanciação quer dizer da mesma substância. Então, Jesus Cristo, quando ele estava prestes a ser assunto ao céu, os seus discípulos começaram a ficar entristecidos. Mas Jesus deixou claro, Jesus disse assim, ó: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador. E esta palavra outro, em grego, empregada nesta passagem, significa ser alguém da mesma natureza. Eu costumo dizer o seguinte no meu ensinamento: eu costumo dizer que se houvesse alguém maior que Jesus, ele enviaria este alguém para cuidar de nós, que o amor dele foi imenso, ele morreu por nós. Mas como não havia ninguém maior que ele, e ele também não confiaria a igreja dele a ninguém, né? A ninguém que não fosse da mesma altura que ele, vamos dizer assim. Então ele diz assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. Então, esta palavra outro significa alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então, o Espírito Santo é Deus e está cuidando de você e da sua família, viu? Fica em paz o teu coração. Parte 3 aqui da nossa lição: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, ele age sobre toda a criação. Então veja bem, nesse exato momento o Espírito Santo está agindo em todos os pontos que você imaginar. Está agindo no universo, está agindo no planeta, está agindo nos hospitais, está agindo através das orações, está levando o homem a orar, a glorificar. Quando alguém pede alguma coisa, quando alguém ora, quando alguém clama, quando alguém chora, quando alguém intercede, o Espírito Santo está em tudo. O Espírito Santo também sustenta a criação, sustenta a natureza. Olha que coisa maravilhosa e belíssima. No mundo, a sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. Então, eu citei para vocês já Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus, quando fala Espírito de Deus, significa Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E também Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito e são criados, assim renovas a face
da terra. Viu só que maravilha? No item 2 aqui, no plano divino da salvação. Então vamos ver a atuação do Espírito Santo no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolha de Israel. Então Pedro deixa bem claro que o Espírito Santo lá no passado, ele já agiu. O Espírito Santo que levantou ali Abraão, o Espírito Santo que usou os profetas. Então o Espírito Santo ele sempre agiu, sempre esteve agindo neste plano da salvação. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés. Então aqui está a história lá em Números 11, 25, né? Então o que Deus faz? Deus pega do Espírito que Deus havia colocado sobre Moisés e também dá deste Espírito aos 70 anciões. Naquele exato momento, aqueles 70 anciões profetizaram. Depois nunca mais profetizaram. Mas ali mostra o quê? Que o Espírito Santo já estava agindo. Então ele sempre agiu, viu? E também aqui cita os juízes, Otiniel, Gideão, Sansão, fala do rei Davi, ou seja, o Espírito Santo é que usava esses homens, é que movia esses homens, viu? Então, no plano divino da salvação, o Espírito Santo sempre esteve presente, agindo, viu? De forma maravilhosa e miraculosa, tá? Na vida humana, no item 3, que na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, veja bem, Jesus ressuscita no domingo, ele ressuscita na Páscoa. Na Páscoa ele ressuscita, 40 dias depois da sua ressurreição, ele é assunto ao céu e sobe aos céus. 10 dias depois, que se você somar 40 dias depois da Páscoa, que ele ficou pregando aqui ressurreto, mais 10 dias, que foi o tempo que levou para o Espírito Santo vir, dá 50 dias. E essa festa de Pentecostes o significado dela é isso mesmo, 50 dias após a Páscoa. Então, nesse dia de Pentecostes, um dia muito importante para o povo judeu, o Espírito Santo vem e inaugura a sua igreja. Ele inaugurou a igreja e está juntamente com essa igreja, cuidando e zelando desta igreja, viu? Muito bem. Conclusão. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo resumido, compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Nós vamos aprender mais ainda, viu? É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo, e estudar o Espírito é estudar sobre Deus, o seu relacionamento conosco em Cristo. O Espírito Santo nos ajuda em tudo, irmão, até na nossa oração, né? A Bíblia diz lá em Romanos 8, 26, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo é que nos ajuda. Vamos finalizar com as nossas perguntas. Pergunta número 1. O que todos os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Precisam saber sobre a sua divindade, sobre a sua deidade, sobre a sua personalidade, seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Pergunta 2. O que a Bíblia revela com clareza? Ela revela com clareza a divindade do Espírito Santo, viu? E a sua personalidade. Tudo que nós vamos estudar sobre o Espírito Santo está descrito na palavra do Senhor. E está dizendo assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus. Aí diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então o Espírito Santo é Deus. Quais os principais elementos constitutivos da personalidade? Os principais são o intelecto, a emoção, a vontade, entre os demais. O que significa outro consolador? Então, essa palavra no grego significa outro da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma qualidade. Então, Jesus Cristo disse, enviarei outro consolador, ou seja, enviarei alguém igual a mim. Dê um exemplo da atuação do Espírito Santo na vida diária. Isso aí é com cada um responder no seu coração, viu? O Espírito Santo, então, ele atua de diversas formas, ele atua sempre nos fazendo chegar próximo de Deus. Então tenha coragem, abra a tua boca, fala do amor de Cristo, porque a palavra diz que quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo te fará lembrar deste estudo, dos ensinamentos, e você será sempre uma bênção nas mãos de Deus. Deus te abençoe e até a próxima aula.